filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeirinhos. Verso 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando você for velho, estenderá a mão a outras pessoas, o vestirá e o levará para você não deseja ir. Jesus disse isso, verso 19, igreja. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que os discípulos a quem Jesus amava o seguia. Este era que estiveram ao lado de Jesus durante a ceia e perguntaram: Senhor, quem te há de trair? Verso 21, quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Será Jesus falando a Pedro. Verso 23. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumo de que aquele discípulo não iria morrer. Porque Jesus tinha dito: se ele ficar, ele poderia ficar até a hora que eu voltar. E isso não seria aí, se você se importar. Olha o que diz aqui no mesmo verso, diz assim, olha. Mesmo verso, 23. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumo de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Verso 24. Penúltimo capítulo no livro de João, capítulo 21, que diz: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos, né? Jesus falou outras coisas, muito mais daquilo que falou, mas não caberia no livro da Bíblia tantas coisas que ele tinha para falar. Então, há uma grande revelação nesse texto. Missionário Janderson, quem era Pedro na Bíblia Sagrada? São Pedro, nasceu na Betesda, na Galileia, filho de Jonas, irmão do apóstolo André. Seu nome de nascimento era Simão, ou Simeão. Pedro era pescador e trabalhava com o irmão e o pai. Pedro era o quê? Pescador. Por indicação de João Batista, Pedro foi levado por seu irmão André para conhecer Jesus Cristo. No primeiro encontro, Jesus Cristo chamou de Kepan, pedra. Em aramaico é Petros, em grego, para expressar a firmeza, pois seria o escolhido líder dos apóstolos. Nessa época de seu encontro com Cristo, Pedro morava em Cafarnaum, com a família de sua mulher. A Bíblia, o nome Pedro, em grego, tem significado de Petros. Porque Pedro, numas passagens bíblicas em que Jesus está pregando a palavra, e que Jesus pergunta
E vocês, quem diz que eu sou? Outros disseram Jeremias, outros disseram Elias. Pedro, porém, olhou para Jesus e disse: Tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Bem-aventurado és tu, Pedro Sonomas, que não foi a carne nem o sangue que revelaste isso, mas sim o Pai que está no céu. Por isso eu vos digo que tudo, ele dizendo, bem-aventurado és tu, Pedro, que não foi a carne nem o sangue que revelaste isso, mas sim o Pai que está no céu. Por isso vos digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. As fontes de informações sobre a vida de Pedro são quadros evangélicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É citado também nos Atos dos Apóstolos, na Epístola de Paulo e nas duas epístolas do próprio Pedro. Pedro transformou-se líder dos apóstolos. Como destacar várias passagens evangélicas. E foi o primeiro a ver Jesus, Filho de Deus. Pedro fez parte dos discípulos mais íntimos de Jesus, tendo se dedicado a Jesus com zelo extremo, marcado por atitudes explosivas, como quando usou a espada para defender o seu mestre. Pedro, ele era explosivo. A passagem bíblica, naquele momento que os homens, os soldados, foram debaixo de ordem prender Jesus Cristo. Jesus, porém, sabia que ele ia ser preso. Jesus, porém, sabia que ele ia passar pela cruz. Os discípulos que estavam no lado dele, eles ouviram Jesus falar que ele iria morrer, mas só que alguns deles não queriam aceitar. E um desses era Pedro. Nessa passagem de João capítulo 21, nós estamos falando sobre Pedro. A Bíblia diz que assim que aqueles homens soldados chegam e perguntam quem é Jesus, porque Jesus estava junto com os discípulos, Jesus olha: eu sou. E naquele momento, aqueles homens, soldados, eles vão para prender Jesus. Pedro, o personagem que eu estou falando aqui, ele vai até aqueles homens, tira a espada e mete na orelha de Michael. Pedro, ele usou violência, sendo que Deus tinha dito: Pedro, que tu a espada que tu feriste, também tu será ferido. Pedro era um homem escolhido por Deus. Pedro era um discípulo escolhido por Deus. Mas Pedro também tinha seus erros. Pedro tinha suas falhas. Então, vocês sabem a história. Pedro, a rotina dele era pescar. A rotina de Pedro era trabalhar pescando, a trazer mantimento à sua família, a trazer alimento para sua casa. A rotina de Pedro era essa, de trabalhar para sua família, e era só isso que ele fazia. Mas só que Jesus entra na história de Pedro, e Pedro não é mais Pedro, mas sim apóstolo. Há uma fase de crescimento em nossas vidas. Novamente vou repetir, há uma fase de crescimento. Pedro, para virar apóstolo, primeiro ele foi aluno. Pedro, para virar discípulo, primeiro ele foi aluno. Ou seja, você nunca vai chegar ao lugar sem estar preparado. Deus vai preparar você para colocar no lugar onde você tem que estar. Se você estiver entendendo o que Deus está falando ao seu coração, Pedro, ele não foi apóstolo um dia para ontem, o dia seguinte, não. Pedro, ele passou pelo degrau, ele passou pela experiência, ele sofreu junto com Jesus perseguições. Jesus disse: vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados por causa do meu nome. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo não é apenas
vestir uma roupa e falar. Mas pregar o evangélico de Jesus Cristo é viver a palavra. Quando você prega a palavra de Deus, vivendo o evangélico, as pessoas que estão ao seu redor vão olhar para você e vão dizer: verdadeiramente és o homem de Deus. Por quê? Porque você está praticando a palavra. Pedro, ele estava perto de Jesus Cristo. Pedro vivenciou os milagres de Jesus Cristo. Pedro, ele viu as maravilhas, multiplicações dos pães e do peixe. Pedro, ele viu quem era Jesus Cristo. Ele sabia do poder de Deus. Pedro também duvidou. Em uma das passagens bíblicas fala que Pedro estava no barco junto com os discípulos. A Bíblia diz que Jesus estava indo em direção ao barco. Isso era à madrugada. A Bíblia diz que os discípulos estavam tão apavorados por causa da tempestade e da ventania. Porque muitas das vezes é assim. A tempestade se levanta, a ventania vem e as circunstâncias querem te afundar. Mas lembre de uma coisa: Jesus sempre vai estar indo ao seu redor. Jesus sempre vai estar indo ao seu encontro. Eu não sei como você se encontra, eu não sei qual é a sua situação, mas Jesus sempre vai ao teu encontro. Não importa o cenário onde você esteja, importa é o Deus que está com você na peleja. Não importa o cenário que você encontra, importa é o que Deus vai fazer na tua vida. Pedro estava no barco junto com os discípulos. Os discípulos não perceberam, os discípulos pensaram que era um fantasma, mas ele, Pedro, tomou uma atitude que muitos não tomaram. O quê? Se és tu mesmo, mande por cima das águas. Jesus disse: vem, Pedro, vem, Pedro. Esse vem de Jesus foi para saber a fé de Pedro. Pedro vai o quê? Pedro vai em direção a Jesus. Ele tomou uma atitude que muitos que estavam no barco não tomaram. Estou falando do personagem Pedro. E naquele momento Pedro, ao descer do barco, vocês todos conhecem a história, que ele afundou. Mas Janderson, por que Pedro afundou? Janderson, por que Pedro, Janderson, ele não foi até Jesus? Janderson, Pedro andou, Janderson. E por que ele afundou? Primeiro, Pedro, ele tirou o foco de Jesus. Segundo, Pedro, ele perdeu a fé. Porque quando você tira o foco, você perde a fé. Porque quando você tira o foco, você perde a fé. Então tem que ter o quê? Foco. Essa é uma passagem muito conhecida. Por quê? Porque naquele momento que Pedro deixa de olhar para Jesus, ele afunda. Mas lembre de uma coisa: quando você estiver afundando, Jesus de Nazaré vai estar com a mão estendida para te levantar sobre as águas. Eu quero te dizer que não há tempestade, não há luta, não há peleja, não há nada que peça da mão de Deus te levantar. Pedro afundou, mas Jesus de Nazaré levantou Pedro. Jesus é o dono do mundo inteiro. Jesus repreendeu a tempestade naquele momento em que os discípulos estavam apavorados. Pedro também estava. Ele repreendeu. Quando Jesus fala: haja o que acontecer, tem que obedecer à voz do mestre. Deus tem poder sobre qualquer circunstância sobre a tua vida. Janderson, João capítulo 21, o que você quer dizer com isso? O que se trata nisso? Pedro, Jesus tinha dito que ele negaria ele. Jesus sabia que quem ia negar ele e quem ia traí-lo. O traidor era Judas e o que ia negar era Pedro. É a maior dor que Jesus sentiu naquele momento. Porque eram os discípulos
que comiam na mesa junto com ele, que estava junto com ele. Mas lembre-se, nem todo aquele que diz ser seu amigo está com você. Nem todo aquele que diz ser seu parceiro é seu parceiro. Nem todo aquele que bota a mão no teu ombro e diz que está contigo, está contigo. Lembre-se, só quem conhece uma pessoa por completo é Jesus de Nazaré. Jesus conhecia Pedro, Jesus conhecia a estrutura de Pedro. Por isso ele disse: Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Ainda com o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Por que, missionário Janderson, Pedro negou Jesus? Primeiro, Pedro negou Jesus para não ser morto junto com Jesus Cristo. Ele negou Jesus para não ser morto junto com Jesus. O que Jesus quer mostrar para nós na tarde de hoje é que ele não desiste de você. Assim como ele não desistiu de Pedro, ele não desiste de você. Eu quero dizer que a tua vida, a tua história, ela não se acabou. Jesus sempre tem um novo recomeço para você. Pedro, ele, por mais dos erros dele, das falhas dele, Jesus nunca abandonou ele. O texto que eu estou lendo, que está aí no tema, no YouTube, João capítulo 21, é o momento em que Deus aparece a Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Mas eu vou já chegar nessa passagem. A Bíblia diz que Pedro nega Jesus Cristo. A Bíblia diz o quê? Que Pedro nega Jesus Cristo 3 vezes. E na terceira vez que ele nega Jesus, a Bíblia diz que Jesus está passando ao lado dele. E Jesus olha para ele e ele nega Jesus pela terceira vez. Naquele momento, creio eu que Pedro, ele chora amargoado. Naquele momento, creio eu que Pedro, naquele momento ele perdeu agora o seu líder, né? Porque Jesus Cristo estava indo para o caminho da cruz. E Pedro estava agora, nesse momento, negando Jesus. Ou seja, Pedro agora está sentindo na dor o que é negar alguém. Porque quando alguém falha com você, não é você que vai sentir, é a pessoa que falhou com você. É a pessoa que tem que cair em si. Você sente, mas a pessoa tem que reconhecer que errou. A pessoa tem que reconhecer que pecou, que errou com você. E é ela que tem que pedir perdão, não é você que pedir perdão. Era Pedro que devia pedir perdão a Jesus Cristo. Ao contrário, no livro de João, capítulo 21, fala que Jesus vai até Pedro. Assim como Jesus foi naquele momento, naquele mar, que Pedro ia se afundar, ele está indo ao teu encontro. Eu quero te dizer que Jesus está indo ao teu encontro. Ele está indo ao teu encontro. E a pergunta que eu faço hoje para vocês todos: Jesus está indo ao seu encontro. Você está pronto para recebê-lo? Porque Jesus, ele não veio para julgar, mas sim para levantar aqueles que estão oprimidos e caídos por Satanás. Jesus, ele não veio para julgar, mas sim para salvar aqueles que estavam perdidos em trevas, em lamaçal do pecado. Ele veio para quebrar as amarras, as cadeias. Ele veio para desfazer as obras do mal. Esse personagem Pedro, esse Pedro aqui que negou Jesus. Jesus vai até ele. E olha o que diz. Na terceira vez que Jesus pergunta, né? Jesus pergunta uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E novamente Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E na terceira vez, no verso 17, no livro de João, capítulo 21, olha o que diz. Pela terceira vez disse Simão, filho de João: você me ama? Jesus falando para Pedro. Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez que me ama, e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas.
Janderson, por que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro? Perguntando se ele amava. Jesus pergunta para Pedro se ele ama ele. Por quê? Porque Pedro negou ele 3 vezes. Jesus estava fazendo do mesmo jeito para ele, em forma de amor. Jesus disse: se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dê de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa em sua cabeça. O que é isso, missionário Janderson? É aquela pessoa todos os dias fazendo mal a você, fazendo coisas que você não esperava daquela pessoa, e você retribuindo com bem. O que é isso? Você não paga o mal com mal, você paga o mal com bem. Você não deve agir com mal, você tem que agir como bem, porque os filhos da luz são comparados com o Pai. E quem é o Pai? É Jesus de Nazaré. Tem que ser imagem e semelhança de Jesus para viver uma vida santificada, para viver as maravilhas de Deus. Tem que aceitar a transformação. Pedro, ele aceitou a transformação na vida dele. Pedro, ele errou, mas ele reconheceu o erro. Pedro, ele falhou, mas Jesus não esqueceu dele. Jesus, no livro de João, capítulo 21, ele pergunta 3 vezes: tu me amas, Pedro? E Pedro fica magoado: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Mas ele disse isso para mostrar para Pedro: Pedro, não importa a tua falha, não importa o teu erro, importa é que eu amo você e farei de você pescador de homens. Pedro errou, mas Jesus não desiste. Eu quero te dizer: não importa a tua falha, não importa o teu erro, não importa o que você fez no passado, Jesus, ele sempre vai ao teu encontro, rapaz. Limites que na baia, ele sempre vai ao teu encontro. Não pare, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Jesus, ele não desistiu de Pedro, ele não desiste de você. Da onde Pedro ia imaginar ser apóstolo? Os personagens da Bíblia que foram apóstolos foram aqueles que viram Jesus. Para ver na Bíblia, Janderson, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, fala que o apóstolo Paulo, ele está indo perseguindo os cristãos. Aquela perseguição que ele estava indo junto com os cavalos, foi a última perseguição dele, porque Jesus bradou do céu, abriu o céu e a luz raiou e ele caiu por terra. Porque Paulo perseguiu os cristãos. Paulo, que era salvo, perseguiu os cristãos, mas Jesus teve um encontro. Eu quero te dizer que a Bíblia diz que quem é apóstolo é aquele que viu Jesus. Então, discípulo, o que é discípulo, Janderson? Discípulo é aquele que caminha com Jesus. Discípulo é aquele que pratica o que Jesus deixou escrito. Discípulo é aquele que é imagem de Jesus Cristo. Discípulo é aquele que vive uma vida como Jesus Cristo. Jesus disse: sede santos como eu também sou santo. É fácil ser santo? Não é fácil, porque nós vemos de uma raça pecaminosa. Adão e Eva pecou. No livro de Gênesis, eles caíram em pecado. Deus falou para Adão, Deus não falou para Eva, Deus falou para Adão. Janderson, o que tem a ver, Janderson, o livro de Gênesis, no começo da Bíblia, com a passagem de Pedro? Primeiro, Deus nunca desiste de você. Deus não desistiu da humanidade. Porque se Deus não tivesse enviado Jesus Cristo, nós hoje não estaríamos aqui. Se Deus não tivesse enviado Jesus, nós não estaríamos aqui. Adão comete o pecado. De quê? De comer do fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você ficará e morrerás, se não viverás. Porque a desobediência traz morte, a desobediência traz falência, mas quem obedece vive as maravilhas de Deus. O ministério foi ação, preserva a palavra. O ministério foi ação, preserva o principal. O que é, Janderson? O alicerce, que é a rocha. Deus que prevalece neste lugar. Aqui quem brilha é Ele, mas em primeiro lugar
bote a palavra de Deus, bote as coisas de Deus. O que prevalece, o que firma um crente é a palavra de Deus. Jesus, ele ensinou aos discípulos, a Pedro, a Tiago, a João, a todos que estavam com eles, o que? A palavra de Deus. Jesus ensinou, e hoje quem está ensinando a você não é o missionário Janderson, não sou eu, mas sim o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o Espírito que estava com os discípulos. O Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo que consola, que ajuda, amigo fiel, conselheiro, príncipe da paz. Adão comete o pecado, e por causa do pecado a humanidade agora está vivendo 120 anos. Por causa de quê? Por causa do pecado de Adão. Mas Jesus, Deus fala, virá um, aleluia, virá um. Quem era esse? Era Jesus. Virá um que esmagará a cabeça da serpente. A serpente, a astúcia, que fez Adão e Eva pecar. Ela será esmagada. Ela será destruída. E quem destruiu foi Jesus de Nazaré. Naquela cruz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aquilo que era destruição para a humanidade, para o mundo inteiro, agora veio a vida. O plano da salvação de Jesus foi concretizado. Por quê? Porque foi Deus que enviou Jesus à terra a morrer por nós pecadores. Jesus, ele sempre vai ter um plano para a tua vida. O plano de Deus é trazer para a humanidade, para o mundo, para o povo, para os filhos dele, uma vida na presença dele. Mas Adão comete o pecado. O que eu estou falando aqui é o personagem Pedro. Pedro, ele era um cara que falhou muito, mas também era um cara escolhido por Deus. Como eu já falei, não importa aquilo que você errou no passado, importa o que Deus vai fazer hoje na tua vida. Não viva do passado, viva do presente. A vida é um dom que Deus dá. Coloque na sua mente, na sua cabeça que esse corpo aqui, o teu corpo não é teu. O teu corpo, o teu corpo é templo, morada do Espírito. O teu corpo é templo, morada do Espírito. O teu corpo é templo, morada do Espírito. O que é isso, Janderson? Quem habita dentro de você é um ser triuno que está no céu e na terra. No céu e na terra. Esse é o Espírito Santo do Senhor, que é Espírito Santo, Pai e Filho. Espírito Santo, Pai e Filho, é o que habita dentro de você. Ele te ajuda, ele te capacita, ele te dá força em momentos de dificuldades, em momentos de qualquer área que você esteja enfrentando. O Espírito Santo do Senhor, ele vai te ajudar a passar sobre essas barreiras, sobre essas circunstâncias. Eu quero te dizer que você não vai parar, você vai continuar. Não vai parar, vai continuar, vai marchar, vai em frente, porque Jesus está com você, rapaz. O inimigo vem armado contra você. O inimigo quer parar você. Mas eu tenho uma palavra profética, que toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. O que é isso, Janderson? Tudo aquilo que vinha para te derrubar, para paralisar o teu chamado, para paralisar a sua vida, hoje Deus te diz: eu dei uma ordem, que hora é essa? Repreende, porque cai por terra toda palavra que foi lançada, e você triunfará sobre o teu inimigo. Não é a palavra contrária que vai definir quem você é Deus que diz quem você é. Muitas pessoas estão aí nesse momento paradas, por causa de quê? Por causa da opinião dos outros. Pedro, por mais que ele era falho, Jesus, santo, ele sempre ensinava a Pedro.
Os discípulos foram perseguidos. Os discípulos sofreram na pele, na unha. O quê? O que é padecer pelo evangélico. O evangélico de Jesus Cristo não é só oba-oba. O evangélico de Jesus Cristo é perseguição, é lapada, é peia. Mas eu digo uma coisa, que quando vocês passam pela prova, receberá galardão. Receberá galardão. O que é isso? Livro de Mateus, se me fala a memória, no livro de Mateus, capítulo 5, no versos 19, o que Jesus diz? Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quem está dizendo isso era Jesus no monte das bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que chora, porque será consolado. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, pois receberão por herança o reino dos céus. O que é isso? É padecer pelo evangélico. É o homem perseguindo, mas você estando por Jesus. Não importa que se levante, importa, é Jesus que está com você. Pedro escolhido por Deus, Pedro separado. Missionário Janderson, por que você está falando só de Pedro hoje? Porque o Espírito Santo colocou no meu coração falar dele. Eu poderia falar dos personagens de outros, mas eu estou falando de Pedro. Pedro era explosivo, ele errava. Mas Jesus, ele não quer saber se você erra. Ele quer saber se você tem negócio com ele. Ele quer saber se você quer ter algo com ele. Porque Jesus, ele dá a porta. Ele bate na porta. Se você deixar, ele vai cear, vai entrar na sua casa. Jesus não entra na casa de alguém, que é a casa do Espírito, que entra no seu corpo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pede: posso entrar? Pois volta. Ele entra. Mas se você não deixar, ele não vai entrar. Mas se você deixar, ele entra. Quando o Espírito Santo entra, a transformação, a libertação, a mudança de vida. Eu não sei se você está entendendo. Quando Deus entra na vida de um ser humano, algo diferente acontece. Deus primeiro vai mudar